Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora Nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus lembra-nos qual é que é o cântico novo com que nós podemos glorificar a Cristo como Ele glorificou o Pai. O cântico novo é o amor, é amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros gratuitamente na dimensão da cruz. Hoje alegramos-nos e damos graças pelo início do pontificado do Papa Leão XIV, que formalmente hoje se iniciou, com aquela missa espantosa na Praça de São Pedro. Preparemo-nos para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, realizai sempre em nós o mistério pascal, para que, tendo sido renovados pelo santo batismo, com o auxílio da vossa proteção, demos fruto abundante e alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antíoco. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé.
diziam eles, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciões em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atália. De lá embarcaram para Antíqua, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei, para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Louvarai para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como noiva, adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: Eis a morada de Deus como com os homens. Deus habitará com os homens, eles serão seu povo, e o próprio Deus no meio deles será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos de dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: Vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Cantemos aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amai. Aleluia, cantemos aleluia, 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 cantemos aleluia. O Senhor esteja convosco. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós, com certeza que já nos encontramos com pessoas que são intrinsecamente más. E mesmo que lhes façam o bem, elas respondem sempre com o mal. São desagradáveis, são azedas, são incapazes da gratidão, de reconhecer o bem que se lhes faz. Fazem sempre o mal. O mundo chama justos a outro tipo de pessoas. Aquelas pessoas que, no fundo, cumprem a lei de Talião, que continua a ser a lei do mundo. Faço bem às pessoas que me fazem bem, mas as pessoas que me fazem mal, faço-lhes mal, só se não puder. Estes são os justos segundo o mundo.
E depois há uma outra terceira categoria de pessoas, é que o mundo chama palermas, mas que nós chamamos discípulos de Jesus. Aquelas pessoas que, independentemente do mal que lhes façam, respondem sempre fazendo o bem. Respondem de boa vontade, gratuitamente, à maneira de Jesus. À maneira de Jesus. Porque quando Nosso Senhor deu a sua vida por nós, nós estávamos todos numa situação de inimizade em relação a Deus. Ele deu a sua vida para nos remir daquilo que nós não éramos capazes de remir com as nossas próprias forças. As consequências do pecado original em nós. Foi para isso que Nosso Senhor veio. Aliás, se nós dermos assim uma vista de olhos por pensamentos dos grandes teólogos do princípio da Igreja, deparamos-nos, por exemplo, com aquele pensamento de um grande teólogo dos primeiros séculos, que não é santo, mas que foi um grande teólogo, o Tertuliano. O Tertuliano diz que é pelo amor que o mundo vos reconhece como discípulos. Aliás, como sabeis, as perseguições do Império Romano, que terminaram efetivamente antes de Constantino, essa decisão de terminar as perseguições não foi da alta recriação do imperador ou dos seus sequazes. A decisão foi do povo. Como é que nós podemos fazer mal àqueles que nos fazem bem? Nós não podemos dizer que os cristãos eram das classes mais privilegiadas do ponto de vista económico, mas o que é certo é que desde o princípio se organizaram para fazer o bem. E por isso o povo reconhecia aqueles que eram pagãos, aqueles que adoravam os deuses do império. Como é que nós lhes podemos fazer o mal? Como é que nós os podemos perseguir? Como é que nós podemos alinhar nas perseguições se eles nos fazem bem? São João Crisóstomo, que dizia aquilo que se pede aos cristãos não é que façam milagres. Também os cristãos não se distinguem pelas muitas rezas que fazem. Os cristãos distinguem-se pelo mandamento do amor. É essa a sua marca. Santo Agostinho, agora temos que falar mais de Santo Agostinho, enfim. Ele é um grande santo e um grande teólogo, um grande pensador dos primeiros tempos da Igreja. Mas agora, no século XII, foi criada a Ordem de Santo Agostinho e nunca tinha dado nenhum Papa e deu agora ao primeiro Papa. Papa Leão XIV, que é da Ordem dos Agostinhos. E Santo Agostinho dizia, por exemplo, se tu tens dificuldade em perceber se estás a viver na abertura à ação do Espírito Santo, vê como vives. Amas o próximo, então isso é sinal. É o grande sinal de que vives na abertura ao Espírito Santo. É Ele que nos impele para amar. É o Espírito Santo que nos impele para amar.
este mandamento que Jesus nos deixa como sua última vontade, o mandamento novo, de facto já existia no Antigo Testamento. A Torá está cheia de exortações ao amor. E já no Levítico se advoga o amor aos inimigos. Agora, o mandamento é novo no sentido de que agora é possível amar. Porquê? Porque temos um modelo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Falava-se de amor, mas ninguém imaginava que o amor tinha esta marca da cruz, da entrega, da doação, do serviço. Agora nós sabemos o que é o amor, porque o vemos em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo nos amou com aquilo que é o amor. De Jesus recebemos o Espírito Santo, santificador, que transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, num coração capaz de amar. E por outro lado, irmãos, nós vemos a eficácia do amor quando é vivido assim como à maneira de nosso Senhor Jesus Cristo. É um amor transformativo que nos transforma e transforma tudo à nossa volta. E com tudo isto, irmãos, neste quinto domingo da Páscoa, nós voltamos ao cenáculo, a este local onde Cristo celebrou a última ceia e tão frequentado pelos discípulos e também por Maria Santíssima, que certamente esteve na celebração da última ceia, portanto estava lá neste dia em que Nosso Senhor proclamou o mandamento do amor. E depois no Pentecostes e tantas vezes com a primitiva comunidade cristã, com a comunidade de Jerusalém, Nossa Senhora tantas vezes se reuniu num cenáculo com eles. Hoje voltamos ao cenáculo precisamente ao dia em que Jesus Cristo celebrou a última ceia. Neste dia, nesta quinta-feira do mês de Nisan, possivelmente do ano 30 da nossa era. Com a saída de Judas Iscariotes é, por assim dizer, a senha para o caminho que levará à paixão. E é nessa altura em que Jesus se despede dos discípulos que ele manifesta a sua última vontade. Que nos amemos como ele nos amou. E a Igreja, irmãos, a Igreja vive, é enviada, organiza-se para ser no mundo sinal do amor de Deus. Temos estado a ler o livro dos Atos dos Apóstolos. No domingo passado entramos na segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 13, deixámos a comunidade de Jerusalém para acompanharmos os apóstolos e os discípulos nesta fase do crescimento da Igreja fora da Palestina. Hoje, São Paulo, com Barnabé e depois também com São João Marcos durante algum tempo, inicia a sua primeira viagem missionária. Estamos por volta do ano 46.
Ele parte da Antioquia da Síria, passa por várias cidades do interior daquele que é hoje território da Turquia, chega à Antioquia da Pisídia e depois, pelos sítios por onde tinha passado, passa novamente até chegar novamente à Antioquia da Síria, onde terminou a sua primeira viagem missionária. Vale a pena determos-nos naquilo que nos ensina esta viagem de Paulo. Antes de mais, o desejo de expandir a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo greco-romano. Boa nova é para todos. E todos aqueles que aderem a essa boa nova são bem-vindos. São Paulo e Barnabé e João Marcos passam por Derbe, atravessam a Pisídia, chegam à Pafília, passam por várias cidades que nós ouvimos falar já, Icónio, Perga, chega a Antioquia da Pisídia, onde foi dado pela primeira vez aos discípulos o nome de cristãos, esta Antioquia da Pisídia, de onde São Pedro foi bispo antes de ser bispo de Roma, e uma comunidade a que ele estava tão ligado. E depois voltam pelas mesmas terras para confirmar as comunidades cristãs. Os apóstolos têm a clara noção de que a fé não é um sentimento, não é um vibe, não é uma emoção. A fé tem que ser aprofundada e é preciso perseverar na fé. E para isso é preciso estar sempre a malhar no mesmo, no Evangelho, na Palavra de Deus, na Boa Nova da salvação. E também é preciso, para que a fé se aprofunde, que existam comunidades cristãs. Nós não chegamos a Nosso Senhor Jesus Cristo pela internet. Não é? Precisamos da comunidade de referência. Precisamos de uma comunidade que nos suporte. E uma comunidade organizada. Foi logo uma preocupação de São Paulo desde o princípio. Organizar as comunidades, dotá-las de anciãos. E assim é hoje. Não é? A igreja é uma igreja onde todos temos o nosso papel, mas que é por uma igreja hierárquica. E por isso nós estamos a vibrar tanto agora com o novo sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV. E depois também é muito interessante esta dimensão da igreja, a vida fraterna, punham em comum as coisas boas e as coisas menos boas que aconteciam. Havia uma verdadeira fraternidade entre os discípulos. O Apocalipse, e a segunda leitura era do Apocalipse, dá-nos conta de uma outra coisa. Esta vida de fidelidade a Cristo, este amor que tem como medida a medida do amor de Cristo, este amor que às vezes é um amor que parece palerma, porque nos leva a dar a outra face, só é possível porque nós não estamos agarrados às coisas deste mundo. Nós não esperamos recompensas deste mundo. A nossa recompensa está no céu. O livro do Apocalipse é uma profecia de João, este profeta,
que no final do século I, no tempo das perseguições de Domiciano, é exilado para Patmos, precisamente por causa da sua fé. E aí, com a ajuda de Deus, com inspirações divinas, faz uma leitura da história que tem como paradigma a história da salvação. Hoje ele vê o termo, vê no horizonte o termo desta história de Deus conosco. É o céu, é a nova Jerusalém, é a nova terra e os novos céus. A nova Jerusalém, que como noiva adornada para o seu noivo. Esta imagem matrimonial é muitas vezes usada para falar da aliança de Deus com os homens, que nós viveremos em plenitude no céu. Portanto, irmãos, se no caminho nos perdermos e quebrarmos o horizonte da nossa existência, não entenderemos o mandamento do amor. Mas se no nosso horizonte estiver sempre o céu, estiver sempre a vida em Deus, estiver sempre este mergulho no amor da Santíssima Trindade, mesmo que não nos amem, mesmo que nos preguem partidinhas, nós sabemos qual é o rumo, é caminhar em frente, porque nós não damos glórias uns aos outros. A nossa glória está no céu. Aquilo que nós queremos é glorificar Jesus como Ele glorificou o Pai, amando na medida de Jesus, que é a medida da cruz. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós que escutamos a palavra de Deus e levemos até Deus as nossas preces, pela Igreja e por todos os que sofrem, e digamos com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que caminha com os homens, para que os ensine a amarem-se uns aos outros na alegria de Jesus ressuscitado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis de todas as nações, para que sirvam o bem comum com lealdade e os cidadãos reconheçam o seu trabalho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem muitas tribulações, para que Deus enxugue as lágrimas dos seus olhos e lhes mostre a sua misericórdia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles em quem Deus faz maravilhas, para que tenham um coração agradecido e louvem sem cessar o seu nome santo, oremos.
pela nossa Assembleia Dominical, para que o corpo de Cristo a alimente e a caridade fraterna a faça crescer. Oremos. Ouvimos, Senhor. Deus eterno e onipotente, que glorificastes o nosso Salvador e renovais todas as coisas em Cristo, fazei-nos cumprir o seu mandamento novo, para nos tornarmos de verdade seus discípulos, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Deus permanece em vós. Vos amardes uns aos outros. Deus permanece em vós. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, celebramos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, António Carlos de Araújo Lopes, no 59º mês do seu falecimento, Maria José Sequeiros Barreto de Araújo, seus pais, sogros e familiares já falecidos. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos a uma súplica pela conversão de Diogo, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Protejei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Na próxima quinta-feira, dia 22, nós celebramos a festa de Santa Rita. A missa da tarde, 5:45, será mais solenizada. Nesse mesmo dia, na Igreja do Sacramento, iniciaremos um terço de Jericó. Vamos entrar em junho no mês do Coração de Jesus e, por isso, através deste cerco de Jericó, queremos antecipadamente desagravar o coração de Jesus por tudo aquilo que temos que o desagravar, que são os nossos pecados, os pecados do mundo, as coisas maquiavélicas que estão projetadas para as festas da cidade de Lisboa. Vamos rezar em antecipação para que Nosso Senhor, na sua misericórdia, afaste todas as sombras e nos dê capacidade para o amar com um amor que compense o desamor do mundo. No próximo domingo, 2 a 8 dias, nesta missa, nós teremos presentes duas memórias relacionadas com Santa Filomena. No dia 21 deste mês, faz anos que o Papa Pio X estendeu ao mundo inteiro a arquiconfraria de Santa Filomena, que havia sido criada para a Igreja de França pelo Papa Leão XIII. E
E no dia 25 é o aniversário da descoberta das relíquias de Santa Filomena nas escavações arqueológicas nas catacumbas romanas. Santa Filomena é uma mártir dos primeiros séculos da Igreja, mas cujas relíquias só foram descobertas no ano 1802. Portanto, no dia 25 é a festa da descoberta das relíquias, uma das 3 festas anuais de Santa Filomena. Nesse dia também serão apresentados aos devotos de Santa Filomena os responsáveis do Centro 10, que é a representação da Arquiconfraria Universal de Santa Filomena em Portugal. O Ao Largo já saiu na sua edição online, espero que na próxima semana saia também em papel, e já sabeis que é sempre uma maneira de estarmos em sintonia com as coisas da paróquia, mesmo quando presencialmente não podemos estar. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe.